Bom dia a todos. Como é que passa aqui? Agora, vou falar de China, diferentemente dos demais. Não pretendo apresentar um quadro completo da China, mas vou discutir um pouco a questão da tecnologia, porque eu acho que isso complementa de alguma forma as intervenções anteriores. De repente, todos descobrimos que a China está no forefront da inovação tecnológica, né? A China, eu mesmo prestei atenção durante muitos anos nos problemas macroeconômicos da China, né? E na ideia de que se a China não fizesse as reformas necessárias, não superaria os problemas macroeconômicos. De repente, sou também eu surpreso e dizendo, fiz uma avaliação que faltou uma visão, né? Mas a China, que tem hoje na economia digital valor adicionado 10% do PIB, ela tem políticas de inovação desde 2017, na verdade. Pela primeira vez, eu me lembro que o presidente Xi Jinping usou a expressão desenvolvimento de qualidade, ao invés de desenvolvimento por quantidade. E, a partir daí, no plano quinquenal de 2021 a 2025, toda a ênfase era em inovação, tecnologia e transformação. Então, o que aconteceu na China de lá para cá? Primeiro, políticas inovadoras a partir do plano quinquenal e vários planos específicos voltados para inteligência artificial, padrões, robótica, etc., e vários centros novos de inovação criados na China. Segundo, experimentar. Ou seja, a China ainda é um grande local de experiências e como a aplicação das tecnologias na China tem uma multiplicidade enorme de exemplos, a China passou a ser essencialmente um lugar onde, se não se gera tecnologia, se aplica a tecnologia de uma forma criativa e gerando a inovação. E uma sociedade absolutamente focada no futuro. Quem mora na Ásia se dá conta disso. Os asiáticos pensam sempre no futuro. Eu me lembro que, no meu período na China, 12 anos que passei lá, muitas vezes perguntava às pessoas, você acha que o passado é melhor ou o futuro será melhor? Nunca ouvi ninguém dizer que o passado era melhor. Todos diziam, o futuro será melhor. A vida minha é melhor que a dos meus pais, a dos meus filhos será melhor que a minha. Mas o que é isso? O que a China produziu até agora? Sem querer dar um quadro completo da China. Eu vou ler algumas telas com vocês para que vocês possam, junto comigo, ver um pouco o que está acontecendo. Inteligência artificial. Líder global em penetração de inteligência artificial, 4.300 empresas no valor de 70 bilhões de dólares. Eu fui visitar uma dessas empresas de inteligência artificial recentemente na China. Eram 500 funcionários, ela trabalhava com inteligência de voz. Todos trabalhando diante de um computador, camas espalhadas por toda a empresa. Eu confesso que saí da empresa e disse, pobre Ocidente, porque enquanto nós vemos as camas espalhadas em empresas em que os operários são de baixo nível intelectual e de capacidade de transformação, inteligência artificial significa que eles vão realmente muito adiante, vão sobrepassar qualquer outro país. 61% das patentes mundiais de inteligência artificial, número de patentes cresce 40% ao ano, 1,4 vezes a média global. E tem um plano de plena penetração da inteligência artificial em 3 anos e de desenvolvimento de inteligência artificial de nova geração. Robótica. A robótica eu acho que é realmente surpreendente, né? Primeira no mundo em fabricação de robôs, 52% dos robôs industriais estão na China. A China instalou 276 mil robôs em 2023. Quem conhece um pouco e visita um pouco as empresas na China se dá conta do quão avançados eles estão na aplicação da robótica à atividade industrial. 2025 vai ser o primeiro ano de produção em massa de robôs humanoides. E com isso há a expectativa de que os robôs passem a penetrar nas residências e passem a fazer parte da vida das famílias, né? A China tem 85% do mercado global de drones civis, 78% do mercado de robôs quadrúpedes. Telecomunicações, a mesma coisa, a mesma posição de liderança, né? Mais de 4,25 milhões de estações de 5G instaladas,
32% das patentes 5G, 40% das patentes de 6G, satélites de 6G lançados em 2024, a ideia é comercializar o 6G em 2030 com uma velocidade de transmissão 50 vezes maior do que a transmissão em tecnologia feita a transmissão em 5G. Não precisa dizer muito da campanha Energias Renováveis, né? Esse quadro eu acho que é muito... ele diz por si só, não é? Aquilo ali é a capacidade de energia eólica chinesa e aqui o resto do mundo e Estados Unidos. Capacidade de energia solar é a mesma coisa. A China ela é responsável por 50% ou mais de 50% da produção de painéis solares no mundo. E o crescimento da produção e da capacidade energética gerada por energia solar é extraordinário. Em 2025 foi o primeiro ano em que o adicional de demanda de energia na China foi totalmente coberto pelo adicional de aprovisionamento de energia renovável, né? Semicondutores é a área em que a China efetivamente ficou para trás, não é? Ela tinha uma meta de autossuficiência até de 70% de geração dos semicondutores que ela iria consumir até 2025, mas tem apenas 16% da produção mundial, está muito longe de chegar à meta de autossuficiência, mas, de alguma forma, as restrições impostas pelos Estados Unidos à compra de semicondutores têm feito com que a China acelere muito as suas pesquisas e a sua possibilidade de produção e trabalhar diretamente com países como a Malásia, que hoje é um grande centro, um grande hub de produção de semicondutores na Ásia. Veículos elétricos, a mesma coisa, não precisa de grande explicação. Todos veem a BYD aqui e no resto do mundo ganhando uma posição extraordinária. A BYD, curiosamente, não é uma empresa que produz carros com motor a combustão, mas ela ganhou muita força desde o ano passado, quando no último trimestre ela passou a produzir mais carros elétricos do que a Tesla. E a BYD vende apenas 8% da sua produção no mercado internacional, enquanto que a Tesla depende em 37% da China para a venda dos seus produtos. Ou seja, com isso, ela conseguiu desenvolver uma tecnologia relativamente barata e, com isso, expandir-se no mundo, e ela controla toda a cadeia, o que também lhe dá uma vantagem extraordinária, né? Produção de 17 milhões de carros elétricos. Quem vai à China vê, os carros elétricos têm placa verde, os carros com motor a combustão têm placa azul. Eu fui o ano passado, os carros com placa azul eram muito mais visíveis nas ruas do que os de placa verde. Esse ano já se vê o oposto. Os carros de placa verde são grandes e as grandes empresas que chegaram na China para trazer tecnologia, hoje estão lá para absorver tecnologia chinesa. Muitas estão saindo. Da japonesa, só a Nissan está ficando, a Mercedes está ficando, a Renault está criando um centro de pesquisa. As outras empresas estão definitivamente saindo porque não têm condições de competir no mercado chinês. E o dado mais relevante, 50% da produção de baterias elétricas no mundo, né? Então, essa é uma comparação com os Estados Unidos, são dados de 2023, né, de consumo, né? Veículos elétricos, China e Estados Unidos, 8,1 contra 1,4, solar, eólica. Está acabando o meu tempo, então eu não vou me estender aqui. Quais são os desafios? Os desafios são, em primeiro lugar, ampliar o consumo interno, porque, de alguma forma, a incorporação de tecnologia gerou uma capacidade, gerou uma produtividade enorme nas empresas e, de alguma forma, se os mercados se fecharem de alguma maneira, o americano já está, o europeu também, outros mercados estão se fechando, a China não terá como ampliar os seus investimentos tecnológicos. A única alternativa é criar um mercado interno, mas ainda assim a propensão a poupar da população é maior do que a propensão a consumir, e o governo, de fato, não tem conseguido implementar políticas suficientes para fazer com que o consumo ganhe a proporção que deveria ganhar. Agora, mais recentemente, o governo passou a declarar que, no fundo, o aumento do consumo passou a ser
o objetivo estratégico último da China, ou seja, não vale a pena mais insistir no objetivo estratégico de aumentar ainda mais a produtividade via tecnologia e inovação, se não houver demanda. Então, essa é uma transformação, mas é muito difícil para a China chegar a isso, porque isso significa transferência de renda para as famílias, e a China tem uma série de políticas de incentivo ao consumo, troca de bens antigos por bens usados por bens novos, e o governo subsidia os produtores de bens novos, mas é preciso mais que isso. É preciso, de fato, ter políticas de transferência de renda para as famílias, e o governo chinês não tem essa tradição, porque a tradição é o incentivo à produção, o incentivo às empresas e não o incentivo aos consumidores. Muitas províncias já aumentaram os cupons para que as empresas aumentassem o consumo, mas agora, mais recentemente, muitas economias estão retirando, estão insistindo na ideia de que o governo precisa financiar essa atividade, as províncias na China estão em dificuldades econômicas, mas, enfim, ampliação do consumo, que sempre foi um objetivo importante, agora passou a ser um objetivo altamente prioritário, junto com outras reformas estruturais importantes, como a própria reforma do setor imobiliário, a reforma fiscal, de alguma forma, de maneira que as províncias possam se adaptar a uma nova realidade em que o setor imobiliário não é tão forte, elas não geram tanto recurso com a venda de terrenos. Esses são os grandes desafios. Se a China não tiver condições de ampliar o consumo, aí sim, eu acho que tanto internamente ela terá mais dificuldades com os avanços tecnológicos, como o mundo inteiro terá dificuldades na relação com a China. Ou seja, a ampliação do consumo passou a ser para a China e para o mundo, a ampliação do consumo na China passou a ser para a China e para o mundo uma prioridade absoluta. Acho que cheguei perto do meu tempo, mas não passei.